Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul acompanha toda essa situação muito atento e muito de perto, principalmente com a situação de leitos de UTI disponíveis aqui no HCB. Para tratar sobre esse assunto e dar um parecer da situação aqui em Cachoeira do Sul e também que abrange a região aqui do município, vou conversar com o superintendente do hospital, Luciano Morsch. Superintendente, faz um balanço, como é que está hoje a situação atual aqui no HCB, principalmente na questão de leitos de UTI. Boa tarde. Boa tarde a todos. A contaminação está sendo ampliada e o nível de ocupação das instituições hospitalares está numa crescente. Então, Cachoeira do Sul ainda espera pelo recurso, né? Mas mais do que isso, a gente já vê aqui dentro do hospital realmente uma preocupação maior com a disponibilidade de leitos de UTI. Nós continuamos trabalhando com os 10 leitos desde o início de UTI. Hoje estamos com 8 pacientes na UTI, e sendo que mais um nesse momento está sendo transferido da UPA para o hospital. Então dá para dizer que nós estamos com 9 pacientes em UTI. Significa 90% de ocupação. E o que nos preocupa também é que a ocupação dos leitos de toda a região, da macro-região e do estado, estão com um nível de ocupação muito elevado. E desde o início da pandemia, isso é uma das coisas mais claras e transparentes, sempre se falou da necessidade de achatamento da curva, a gente segurar a contaminação, para que aqueles casos que se agravassem tivessem condições de ter acesso a leitos, principalmente de UTI. E quando a gente vê que os leitos de UTI estão chegando no limite, a preocupação, então, de a gente achatar a curva, né? Achatar a curva significa se expor menos ao vírus e à contaminação pelo esse vírus Covid. Luciano, sempre se comentou que a pandemia ela ganharia força no início, a partir de março, e aí aos poucos, ao passar dos meses, ela iria perdendo força, o que não aconteceu. E já aproveito e pergunto sobre a situação do hospital de campanha. Tem uma expectativa de talvez ainda no ano de 2020 ele ser ocupado? Tem o hospital de campanha, é um hospital que foi montado fora da estrutura hospitalar, né, dentro da cidade, e ele serve para um determinado momento que possa acontecer. Esse momento seria a gente, casos que não são de UTI, são casos menos graves, encontrarem um patamar de pacientes que não pudesse mais ser atendido aqui no hospital, né? A preferência é sempre atender esses pacientes dentro do hospital. Então, antes do hospital da campanha ainda de a gente abrir, nós ainda teríamos que suspender alguns procedimentos eletivos para aumentar a segurança, ter esses pacientes sendo atendidos aqui no hospital. Se mesmo parando os procedimentos eletivos, essa demanda ainda fosse crescente, aí sim se abriria o hospital de campanha, mas é para casos de pacientes menos graves. O que preocupa agora não é esse tipo de paciente menos grave, são pacientes mais graves que precisam de leito de UTI. A ocupação está elevada, como eu falei, em toda a macro-região, e até que ponto a gente vai conseguir absorver toda essa demanda, até porque o nosso hospital ele é regional, nós somos referências para 200 mil habitantes. Hoje nós estamos com esses 9 pacientes, desses 9, 8 são cachoeirenses, então a região até não está tendo muitos casos, então realmente Cachoeira está tendo mais casos de UTI, e a gente preocupa esse nível de contaminação aumentando e cada vez mais pacientes precisando de UTI. Então a gente não deixa de fazer um apelo para que a comunidade siga as recomendações de cuidados, de evitar aglomeração, uso de máscara, para que a gente possa então achatar um pouco essa curva e esperar, né, que ela em algum momento diminua, para a gente poder então ter talvez aquilo que a gente espera, uma vida mais perto do normal. Então a gente precisa ter muita paciência e seguir as recomendações. Ok, obrigado então, superintendente aqui do HCB, Luciano Morsch, passando a limpo a situação da Covid-19, principalmente aqui no município de Cachoeira do Sul, trazendo um panorama da região e falando sobre esse sinal de alerta dado pelo governo do estado, que o HCB acompanha de perto. A gente retorna até o NT Sul.